aqui, mas eu vou colocar. Queria a sua atenção. Talvez não dê para ver direito, mas seria interessante você acompanhar como ficarão os estádios e o resto do país após a Copa 2014. Filma aqui, por gentileza. Aqui, ó. Olha só, o estádio Vivaldo Lima em Manaus, ele vai custar 500 milhões. Vai somando aí, o Bispo Odivan, 500 milhões. Vamos lá. O estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo, vai ficar em 180 milhões. Olha só. O de Fortaleza, o Plácido Castelo, 300 milhões. O José Pinheiro Borda, no Rio Grande do Sul, ele vai ficar 150 milhões. O Mané Garrincha, em Brasília, 522 milhões. O do Maracanã, 460 milhões. O de Cuiabá, Mato Grosso, 350 milhões. O governador Magalhães Pinto, aqui no Mineirão, em Belo Horizonte, não foi divulgado. 300 milhões o de Natal. O de Salvador, 231 milhões. Arena da Baixada, Curitiba, 140 milhões. O do Recife, 1 bilhão e 600 milhões. Brincadeira. Agora, olha só como ficarão as escolas. Mostra aqui. Aqui, ó. Como ficarão as escolas. Olha só. Olha as cadeiras quebradas. Olha as condições das escolas. Olha só. Olha os hospitais, como estão e como ficarão. Fora a violência, né? Nas escolas. Olha só, olha o descaso. É como diz a letra do samba, isso aqui tá brincadeira. Se é circo que você precisa, circo você terá. É que pode, né? A pergunta que eu queria fazer aos senhores e às senhoras é a seguinte: será que o Brasil vai mudar depois da Copa? Eu queria a sua participação pelo 5644-5210, 0, operadora 11 para quem está fora de São Paulo, e temos também o nosso endereço eletrônico. Eu gostaria muito da sua participação, tá bom? Eu já vou atender os nossos telespectadores, mas antes, vamos à entrevista com o presidente da FIFA. Algumas horas antes de surgir às 2 da manhã no saguão do hotel em Zurique, Jack Warner, um dos vice-presidentes da FIFA, havia sido suspenso pelo Comitê de Ética da entidade, junto com o presidente da Confederação da Ásia, Mohammed bin Haman. A acusação: subornar dirigentes em troca de apoio à candidatura de Haman à presidência da FIFA. O atual presidente, Joseph Blatter, suspeito de saber da negociata e se omitir, foi absolvido. Está livre como candidato único para se reeleger na quarta-feira. Haman prometeu recorrer. Warner partiu para o ataque e, na madrugada, revelou um e-mail em que o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valquet, afirma que a vitória do Catar como sede da Copa de 2022 foi comprada. Valquet reagiu numa nota, reconheceu o e-mail, mas declarou que não se referia a suborno, e sim ao poder econômico do Catar para impor sua candidatura. Toda essa troca de acusações provocou uma situação absolutamente incomum. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, convocou uma entrevista coletiva para dar explicações. Blatter admitiu que as recentes denúncias de corrupção causaram danos à imagem da FIFA, mas disse que tudo será resolvido internamente. E acrescentou: crise? O que é uma crise? O futebol não está em crise. Numa entrevista tensa, Blatter se irritou com os jornalistas. Por favor, me respeitem. Não estamos num bazar. We are not in a bazaar here. Repetindo, por quê? Vou repetir. Por que a Globo não citou nada? Não está dando
ênfase ao que está acontecendo também com o senhor Ricardo Teixeira. Doutor Gustavo, advogado de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor. Boa noite, bispo. Tudo bem com o senhor? Eu estou ótimo. O senhor acredita que o Brasil vai mudar depois da Copa e diante desses escândalos aí? Será que nós temos, e diante da declaração do presidente do Corinthians, será que nós temos esse problema com os cartolas do nosso futebol, doutor Gustavo? Bispo, eu acho que se o Brasil for mudar, realmente é para piorar, viu? Porque eu acho que o Brasil está realizando investimentos exagerados aí de última hora, ele está deixando de lado outras áreas de extrema relevância, como a saúde, educação, está esquecendo de coisas muito mais importantes e dando atenção para a Copa de 2014. Então eu acho que a mudança aí não é uma mudança boa, não. E com respeito ao que o jornalista da Inglaterra afirmou, que há corrupção entre os cartolas, você acredita que há aqui no Brasil também, doutor Gustavo? Sem dúvida, bispo, sem dúvida. Você acredita? Sem dúvida. Inclusive, eu entendo que para levantar todos esses valores aí que serão gastos na melhora dos estádios, de hospitais, do turismo, sem dúvida, para ser levantados esses valores aí, tem que ter um desvio de verbas aí, porque senão não se alcançará de forma alguma. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço, bispo. Tchau. O senhor Marcos Faria, da Freguesia do Ó, em São Paulo, diz, quanto aos custos das construções dos estádios, daqui a um ano, os clubes irão pedir dinheiro para o governo, alegando urgência. Aí, não precisa licitação. Pode escrever, bispo. O Brasil vive de pão e circo. Enquanto as pessoas estão dormindo nas ruas e pessoas morrendo em filas de hospitais, esperando atendimento médicos. Vou atender o doutor Genildo, do Rio de Janeiro. Doutor, boa noite. Boa noite, bispo. Como está? Eu estou ótimo. O senhor, doutor? Olha, bispo, muito bem, mas por outro lado revoltado com tanta propaganda enganosa de um evento que demonstra uma cultura brasileira, mas que no fundo mesmo acaba funcionando como um evento que acaba tirando dinheiro do próprio governo. Então o senhor perguntou agora, fez algumas perguntas, eu faria até uma outra pergunta também, bispo. Por que será que o senhor Ricardo Teixeira se encontra na presidência da CBF já no seu 5º mandato, desde 1989? Por que será que as CPIs que foram realizadas não foram concluídas? Afinal de contas, alimenta-se a que interesse a CBF? E digo mais, qual o critério de escolha das cidades? Porque, quer queira ou não, existe milhões de investimentos. O senhor mencionou alguns estádios. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o estádio do Maracanã, bispo, calcula-se que o investimento poderá chegar e ultrapassar R$1 bilhão para a reforma no Maracanã. A pergunta do programa muito pertinente, aliás, se o Brasil vai mudar depois da Copa, se o senhor me permite, o Pan-Americano no Rio de Janeiro, que foi realizado em 2007, gastou, bispo, mais de 3,5 bilhões de reais. E o que mudou? O Rio de Janeiro, depois do Pan-Americano, mudou? As escolas do Rio de Janeiro melhoraram? Bem lembrado, hein, doutor? A saúde do Rio de Janeiro melhorou, bispo? De maneira alguma. Alguns dizem, não, mas o investimento vai deixar um legado para o país, vai deixar um legado para o Estado. Legado para quem utilizar, bispo? Para pessoas que não têm saúde, que não têm educação, que não têm escolas, pessoas morrendo de fome. No Rio de Janeiro, na época do evento do Pan-Americano, enquanto a mídia pintava um Rio de Janeiro lindo, de um evento maravilhoso, que diga-se de passagem foi, mas nas ruas, nas esquinas, bispo, não deixou de existir jovens jogados, crianças usando crack, escola sem merenda escolar. Então, respondendo à pergunta do programa, o Brasil vai mudar? Olha, bispo, o Brasil não vai mudar, mas vai mudar a situação de muita gente, viu? Infelizmente, pessoas que vão se aproveitar da situação.
infelizmente. Ok, doutor, muito obrigado pela sua cooperação aqui no programa. Um grande abraço. Um abraço, bispo. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Vamos à matéria, mais uma matéria. Eu já volto atendendo o doutor Carlos e a professora Patrícia, aqui de Além Paraíba, Minas Gerais. Estamos para todo o Brasil e gostaríamos da sua participação. Agora é interessante, eu estou aqui com o bispo Odivan, interessante, intrigante a afirmação do senhor Andrés, né, presidente do Corinthians, que a Globo é uma gangue. Ele confirma isso, né? Ele não é uma suposição, ele confirma. E que ele tem amigos. Concorda, né? Ele confirma e concorda com a situação. E que ele tem amigos. Que ele tem amigos. Brincadeira, né? Cadê o Ministério Público, hein? Que diante dessa declaração... Vamos a outra matéria.